Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um dia de entrevista literária aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Ai, que delícia começar a semana divulgando autores, falando sobre livro, fazendo sorteio. Eu adoro. Na minha opinião, não tem como começar uma semana melhor do que falando sobre livro e batendo papo com escritores nacionais, de publicação independente ou não. Hoje nós vamos até às 11h30 da noite, com muita gente boa passando por aqui, muita gente fazendo sorteio e, claro, né, dando boas risadas. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que serão geradas ao longo da semana, tá bom? Pra gente começar essa terça-feira literária, a gente vai conhecer a autora nacional Nena Fonseca. Ela que tá no mercado com o seu livro Recomeçar, super topou bater um papo com a gente, falar sobre as publicações, projetos futuros, processo de escrita, construção de personagens, ou seja, toda aquela atmosfera que a gente gosta, né? Muito bem. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora está online? Vamos. Deixa eu ver aqui. Ela ainda não entrou. Vamos mandar mensagem para ela. Só hoje a gente vai receber aqui no projeto em torno de 5 ou 6 autores. Gente, tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Vocês não estão entendendo. Ontem o Instagram deu um bug que eu não consegui fazer live pelo meu Instagram. Tive que ir para o Instagram dos meus autores. Uma confusão danada. Depois a gente conseguiu ajeitar. E aí a gente hoje, né? Vamos torcer para que dê tudo certo hoje. Aí, nossa autora entrou. Vamos chamar. Nena, querida, vou enviar o convite para você. Olá, Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, querida? Bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Estou muito feliz de ter conseguido, assim, ó, no chute, você no meu projeto hoje. É verdade. Porque foi papum, gente. A Nena falou, eu vou mandar o material, a gente já agenda para 2h30 e vambora e não sei o quê. Foi Que praticidade. Muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Estou muito feliz de ter você no meu projeto para falar sobre o teu livro e o teu trabalho literário. É tua primeira live literária? Sim, a primeira live. Eu sou da estreante. Eu estou estreando, cada dia eu estreio uma coisa diferente. Que delícia poder estrear nossa escritora na primeira entrevista literária dela. Verdade. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Brasília. Brasília, coisa boa. Conhece o Rio? Oi? Você conhece o Rio? Conheço. Alguns lugares, assim, não sou... Copacabana, a parte turística, né? Sim. E conheço o lado bom, né? Praia, carioca, gente. Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá, joia. Muito bem. Nena, eu tô aqui com o teu livro chamado Recomeçar. Você tem ele físico aí com você? Tem aqui, ó. Gente, olha essa capa, que capa magnífica.
Olha essa mulher. E tem a ponte, né, JK, que é ao fundo, né, mostrando que também a história se passa aqui em Brasília. Ah, então temos uma história em território nacional. Quem não conhece Brasília, a ponte lá atrás, qual é o nome, Ponte Nena? JK. Ponte JK. Essa capa tá magnífica. É. Tu publicou por editora ou foi independente? Eu publiquei pela editora MEP, mas eu achei que a divulgação deles estava precisando melhorar, aí eu tirei e vou republicar independente. Então, a venda está só pelo meu blog, por enquanto. E aí Muito eu bem. envio para todo o Brasil. Qual é o teu blog, Nena? nenafonseca.com. Você consegue escrever nos comentários ou não? Sim. Ela vai botar o blog dela, gente, aí nos comentários, para que vocês possam aí conhecer o blog, acompanhar as postagens que ela faz. Esse teu blog, você posta conteúdo nele, o que? Semanalmente, diariamente? Olha, umas 2 a 3 vezes por semana. Eu sou uma escritora cristã. O meu foco é levar a palavra de Deus através dos meus livros, das minhas postagens. Então, assim, o blog, ele tem assuntos de reflexões da atualidade, mas eu sempre busco levar um pouquinho a palavra de Deus em todas as reflexões. Muito bem. nenafonseca.com é o blog da nossa autora. Agora, Nena, me fala uma coisa. Você publicou Recomeçar, foi agora em 2023, foi em 2022? Quando foi? Em 2022. Foi na Bienal aqui em Brasília, em outubro de 2022, ano passado. Mas, gente, peraí. Foi a tua primeira Bienal como escritora? Foi. E deu tudo certo. Foi milagre em cima de milagre a minha história. Como foi publicar o teu primeiro livro numa Bienal, que é um evento gigantesco? Pois é. Olha, eu vou começar a contar a minha história um pouquinho, porque também tudo começou ano passado. Eu sou professora aposentada e eu sempre quis escrever, porque eu sempre fui uma leitora voraz, e principalmente de romance. Tem pessoas que gostam de ficar remoendo a história, né? Eu não. Eu termino um, eu já escolho outro, eu não paro. Então, eu sempre amei ler, e aí eu falei, Senhor, eu também quero escrever, mas eu quero escrever um romance cristão. E aí eu comecei a esboçar, fiz alguns esboços, porque eu tinha lido o livro Uma Vida com Propósitos. Esse livro, Uma Vida com Propósitos, ele fala assim, o que você vai fazer na sua vida para levar o evangelho, para que você tenha o propósito de evangelizar outras pessoas. Aí eu pensei, eu não sou de falar assim muito em público, eu sou tímida. Então eu falei, eu gosto de escrever, então vou levar a palavra de Deus através da minha escrita. E estava com esse projeto, esse pensamento, mas o negócio não fluía. De repente, eu participo de uma igreja aqui em Brasília e tem um grupo de mulheres que eu participo. E eu lancei esse sonho, esse desejo do meu coração, e aí elas fizeram uma oração. Essa oração foi poderosa, porque eu, de repente, comecei a sonhar com as personagens. Eu parecia que eu estava psicografando, porque eu escrevia a história sem parar. Em 4 meses, eu escrevi e publiquei. Em 4 meses. Olha como são as coisas. E assim, antes, eu nunca tinha escrito um livro, assim, eu já tinha... Como eu sou professora de crianças, então eu escrevia histórias infantis para trabalhar em sala de aula, não publiquei nenhuma ainda. Tenho algumas aqui que já estão em projeto para ser publicadas. Mas então, assim, por exemplo, quando eu era professora de sala de aula, eu queria um tema, às vezes eu não achava o livro, então eu escrevia a história, para trabalhar aquele tema específico, de acordo com a necessidade da turma, né? Então, eu tenho algumas histórias, assim, porque eu trabalhei com alfabetização, né, com crianças até 8, 9 anos. Então, e aí, assim,
um romance eu não tinha escrito ainda. E esse Recomeçar, ele surgiu justamente isso. Foi um grupo de mulheres que, em uma oração, o Senhor destravou para mim. Muito bem, foi uma espécie de insight, gente. Foi. Ela sentou, escreveu e acabou. A história nasceu porque tinha que nascer. Agora, eu tô vendo aqui, ó, para a gente começar a conhecer não só sobre o livro Recomeçar, mas também um pouco mais sobre a autora. A autora, ela participa de um grupo chamado GREEB, Sim. que é o Grupo de Escritores Evangélicos do Brasil. Esse grupo só tem em Brasília, tem em todos os estados do Brasil. Como é que funciona esse grupo? Olha, esse grupo ele é só um grupo de WhatsApp por enquanto, ele não é uma associação ainda assim formalizada. Então, tem escritores de vários estados. Nós temos uma organizadora, que é a Cilsa, que é uma escritora também aqui de Brasília, e ela que começou, ela idealizou de buscar escritores de vários lugares para a gente se organizar. Então, por exemplo, essa feira essa Bienal que eu participei, foi justamente isso. O stand do GREB, né, consegui um stand de graça, né, porque nós temos uma associação assim, de escritores evangélicos, então nós conseguimos. E aí lá eu consegui fazer a divulgação do livro, o lançamento. E foi tão bom, eu falo assim que foi um milagre, porque a Bienal estava marcada com um mês antes e o meu livro não ia ficar pronto. E aí ela foi adiada e deu exatamente. O livro ficou pronto na quinta-feira, na sexta-feira eu lancei. Chegou o livro Nossa, chegou sexta-feira. casadinho. Foi. Foi ali planejado mesmo, gente. Sim. Tinha que acontecer. A autora também participou de uma antologia chamada Sementes de Esperança. Sim. Com um conto, História de Família. Você tem esse livro aí? Essa antologia aí? Deixa eu ver se está aqui fácil. Esse conto é uma homenagem aos pais da nossa autora. Tá linda essa capa. Ô, Nena, lê um pouquinho desse teu conto para a gente conhecer a tua escrita? Sim. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje tem entrevista até 11h30. E todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Vou ler um pedacinho. História de família. Francisco Bellarmino era sapateiro e Antônia costureira. Casaram-se e foram viver em uma cidade do Nordeste brasileiro. Francisco Bellarmino continuava com seu espírito livre e festeiro. O terno branco de alfaiataria clássica, sapato bicolor, chapéu, lenço e bengala era a última moda na década de 20. Antônia era excelente costureira. Tinha uma freguesia assídua, fazia todos os tipos de roupa, até os ternos de seu marido. Mas ela amava mesmo ser dona de casa. Queria ter muitos filhos e passar a costurar só para eles. Então, o sonho de ser mãe foi realizado. Antônia teve o primeiro filho, mas nasceu com uma deficiência na perna. Faltava metade abaixo do joelho esquerdo. Como será a vida do meu filho? Vai ficar dependente dos outros, neste mundo onde cada um só pensa em si, e no trabalho ninguém vai contratá-lo. Calma, mulher, dizia seu Francisco Bellarmino. Deus proverá. Sei que nada de mal acontecerá ao nosso filho. Tinha sempre um pensamento positivo. Muitas transformações na sociedade estavam vivendo com o início da industrialização, mudanças no trabalho e no estilo de vida das pessoas. Antônia engravidou por mais 2 vezes e os bebês morreram poucos dias após o nascimento. Ela, muito triste, pediu a Deus: Senhor, eu quero ter mais filhos. Sua palavra diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então, ela conta a história
de que essa história da minha avó, que ela teve o primeiro filho com uma deficiência e ela fez uma promessa. Se todos os outros filhos e filhas nascessem perfeitos, iam ser beneditos e beneditas. E aí minha avó teve 10 filhos, e todos eram beneditos e beneditas, e a minha mãe era a mais velha. E dessa história, a minha mãe também colocou meu nome de Benedita. Eu assino Nena Fonseca, mas eu sou caçula de 10 filhos. E eu sou Benedita também. E aí, essa história de Benedita vai de geração em geração. Gente, que loucura! Imagina um almoço de família, gente! Todo mundo Como é que não deve ser? Muito bom! Agora, a autora também está participando, está coordenando um outro livro que se chama. Ela está com a participação dela como coautora desse livro. Sim. É Storytelling Vidas Reais, é isso? Sim. Vou te contar um pouquinho. É a arte de contar histórias. A arte de inspirar outras pessoas através de uma história. Como é que surgiu essa ideia? Quando eu saía para divulgar o livro Recomeçar, eu sempre lançava a pergunta: você tem histórias de recomeço na sua vida? Você já precisou recomeçar em algum momento? Porque aqui a protagonista fez escolhas erradas na vida e precisou recomeçar várias vezes. E aí eu lançava essa pergunta e vinha cada história incrível. As pessoas contam suas histórias. Eu falei, gente, essas histórias têm que entrar no livro. E aí surgiu a ideia de um livro de coautoria, em que cada capítulo seria a história de uma pessoa. Então, esse livro já está fechado, já está em fase de revisão, e em dezembro vai ser o lançamento dele. Agora, como a Bienal aqui foi adiada, era agora em setembro, foi adiada para novembro, eu vou tentar adiantar esses processos agora, para ver se eu consigo lançar na Feira do Livro, e agora aqui em Brasília. Então temos aí lançamento para o final de 2023. Sim. Que coisa maravilhosa! Storytelling, Vidas Reais, onde cada capítulo é repleto de uma experiência de vida única e inspiradora. E a previsão, a autora acabou de dizer, para a final de 2023. Agora, você tem livro digital também, né? Os famosos e-books. Livros esses que estão em formatos digitais, que você pretende fazer físico esses livros também? Ou você vai deixar digital? Não, esses são simples, são tipo livretos que são versículos ilustrados para crianças, e aí ele está em português, em espanhol e em inglês. São 3 versões. Aí, assim, até para crianças que estão estudando, né? Então, pega o português, pega o inglês, pega o de espanhol e vai estudando até utilizando os versículos bíblicos. Eu estou vendo aqui o Aventuras de Fé. Sim. Versos ilustrados para crianças, em vários idiomas, não é isso? Sim. Aí tem espanhol, e esse tem inglês também, ou é só espanhol? Espanhol, inglês e português, são 3 livros. Gente, eu vou deixar aqui para vocês o link, porque o podcast agora é afiliado do site da Amazon. Vocês podem clicar aí no link que eu estou enviando para vocês, que vai direcionar para o livro da nossa autora, onde vocês vão conseguir adquirir até com desconto a partir dessa filiação do Amazon. Mas, Nena, não se preocupe que você vai ganhar sua comissão do mesmo jeito. É um negócio lá com a Amazon que eles... Não. Eu só quero é divulgar. Quanto mais pessoas conhecerem, para mim está melhor. Além desse Aventuras de Fé, né? Ela tem, aliás, tem 2 capas, né, Nena? A verde e a laranja do Aventuras de Fé, não tem? Sim. E uma rosa. Cada idioma é de uma cor. São 3 capas. E uma rosa.
É verdade. Estão lindíssimas. Essa rosa, então, tá magnífica. Tá de parabéns, Nena, porque isso Obrigada. abre um leque imenso de leitores e de visibilidade. Então, o livro, quando ele está em vários idiomas, as pessoas conseguem, você, como escritora, Aham. consegue ter um acesso muito maior de leitores e visibilidade. Então, faça mesmo, porque é um investimento que vale a pena. É verdade. A Lena aqui tem projetos em andamento. Além de Recomeçar, que a gente já vai falar sobre ele, ela tem um segundo romance aí que está em andamento. Você pode falar sobre esse livro ou está cedo demais para Não, falar ele dele? já está prontinho. É o romance Decidir. Essa história do Recomeçar são 3 amigas. É a Daniela, a Vanessa e a Liz. No Recomeçar, a Liz foi a protagonista. Nesse livro, Decidir, eu não quis fazer um livro para cada uma. Então, eu já sintetizei as 2 personagens, Daniela e Vanessa, e fiz o livro Decidir, que conta... a Liz era muito impulsiva. E a Não, outra, então Daniela... peraí. O Decidir é a continuação de Recomeçar? Não, eles são independentes. Quem lê consegue entender o outro. Mas quem, por exemplo, lê o Recomeçar, vai saber quem é Daniela, vai saber quem é Vanessa, vai saber quem é o Gabriel, né? Que é o personagem que a Daniela é apaixonada, desde o livro Recomeçar. Então, assim, não é uma sequência, mas quem lê o Recomeçar vai querer ler o Decidir. Ah, entendi agora. Esse livro está previsto o lançamento para início do ano, Lá para gente. mais ou menos para fevereiro, mais ou menos. Cheio de projeto, hein, Nena? Que coisa Sim. boa isso! Você Agora, não para, assim que é bom. Não. Agora, esse projeto Decidir, eu quero fazer uma inovação. Eu quero fazer um marketing. Que as empresas elas façam divulgação do seu serviço, da sua marca, no livro Decidir. Para que isso? Para que o custo seja 0 e eu consiga fazer com que esse livro rode por um preço muito baixo. Para poder, assim, o livro chegar a mais mãos possíveis, entendeu? Então, assim, eu tenho buscado a merchandising e que, assim, cada inserção, né, da marca ou do serviço, as pessoas vão ter, assim, a experiência, por exemplo. Um restaurante aqui de Brasília, um restaurante chinês, vamos colocar um exemplo. Então, falando desse restaurante, as pessoas que são de fora vão querer vir aqui conhecer para ter a mesma experiência que a personagem teve, entendeu? Uma marca de uma roupa, de uma loja, Sim. de uma boutique, por Entendi, exemplo. sensacional. Sim. Então, assim, são coisas assim, pontuais que não vão atrapalhar a história, como a gente vê nos filmes, nas novelas, que é uma coisa normal, e eu quero inserir agora no livro. Para tudo. Que ideia sensacional. Tu pegar tua personagem, criar uma cena dela jantando em tal restaurante, Sim. Que é verdadeiro e tá na cidade. Então você pega o livro da Nena, lê, você lembra onde a personagem estava. Tipo Crepúsculo, que Sim. a gente lê Crepúsculo e vê que a Bella esteve naquele restaurante. E quando a gente vai conhecer a cidade lá em... Eu não lembro o nome da cidade agora. Tem um restaurante que ela foi. Então, assim, essa ideia é sensacional. É uma permuta incrível. Então, assim, é uma experiência minha, porque, por exemplo, quando eu estou lendo um livro e que tem tal lugares, em Paris, na Itália, e aí eu vou no Google e vou descobrir que lugar é esse, para eu imaginar onde o personagem está, entendeu? E aí eu coloquei essa ideia justamente por isso. E ainda tenho mais outra questão. Por exemplo, a pessoa que compra um livro, que é algum QR Code, alguma questão que a gente vai combinar no marketing ainda, para que a pessoa entre em contato com esse estabelecimento, essa marca, e tenha um desconto. Por exemplo, o restaurante.
Então, assim, no livro vai ter um encarte, um QR Code, alguma coisa assim, que a pessoa vá e ainda tem um desconto. Muito bom, super apoiado. Uma ideia realmente inovadora aí dentro da literatura, esse tipo de divulgação. Adorei. Além disso, a autora também está produzindo coletânea de poemas e contos e um livro infantil, ou seja, tudo para ano que vem. Sim, tá. Essa coletânea de poemas, esses seus poemas vão ser voltados para o quê? Na verdade, assim, no blog eu coloco, eu escrevo contos, storytelling, né, que são histórias curtas, e tem os poemas que já estão no blog. E são temas diversos, né? Na época da Páscoa, eu fiz poema de Páscoa, na época do Natal, na época das mulheres. Então, eu tenho diversos temas, né? Primavera. Então, eu estou pegando esses poemas que já estão prontos e as histórias e estou fazendo uma coletânea. Aí eu estou intercalando uma história e um poema. Uma história e um poema, a princípio, ele vai ser digital. Depois, quem sabe eu coloco com aquela questão assim de que imprime por demanda, né, nas plataformas. Sim. É a publicação por demanda. Você faz uma tiragem de 10 ou 20 livros e é só aquilo. Depois, se você quiser fazer mais, você vai fazendo gradativamente. Excelente. Até o leitor mesmo, final, ele tem a opção de comprar digital ou tem a opção de comprar, fazer impresso. E aí faz sob demanda. E aí é uma o ICLEP e o Clube de Autores que fazem isso. Sim. Exato. Muito bem. Agora, a gente vai entrar um pouquinho em recomeçar. Sim. Nena, mostra pra gente mais uma vez a capa do teu livro. Pessoal que não viu, esse aí é o livro da nossa autora, com essa capa lindíssima. Como é que surgiu essa capa, Nena? Foi uma ideia sua? Ela já veio pronta da editora? Como é que surgiu essa capa? Olha, eu sonhei com essa protagonista, né? Como eu falei, eu sonhei a história. Então, eu vi que era uma mulher morena, do cabelo cacheado, e ela tinha um corpo bonito, e aí eu comecei a procurar nessas de fotos. A minha filha tem uma agência de marketing, vou fazer até a merchandising, Let's Go, e ela que me ajudou. E a Gabriela, né, que ela me ajudou. Então, assim, eu falei as ideias, o que eu queria, e ela colocou em prática. Então, é a Gabriela que criou minha capa. Gabriela, qual é o arroba da Gabriela? Você sabe? É Gabriela Almeida. Gabriela Almeida. Por quê? Tem muitos escritores que assistem as entrevistas e estão pedindo, às vezes, indicação de ilustrador, capista. Então, tá aí. Arroba Gabriela Almeida. Ou Let's Go. Muito bem. Eu vou colocar aqui Let's Go, que eu sei Isso, digita aí para o pessoal, por gentileza. Quando a live acabar, eu vou pedir para você marcar ela nos comentários também, tá? Gabriela, que foi a capista da nossa escritora e que fez a capa Recomeçar. Agora, eu tô vendo aqui, Nena, que tem uma frase de efeito na tua capa. Aqui eu não consigo ler. Você consegue ler essa frase de efeito? Uma história envolvente, capaz de encher o coração de amor, emocionar e ensinar algo valioso. Muito bem. A frase de efeito condiz com a sinopse, que diz o seguinte: Recomeçar é a história de 3 amigas que moram e trabalham juntas. São enfermeiras. Daniela, uma mulher cristã e muito prestativa. Vanessa, que só quer curtir a vida. E Liz, a protagonista, que tem um segredo em seu passado que influenciará em suas escolhas da vida. Primeiro, 3 mulheres morando juntas de personalidades totalmente diferentes, né?
como é que foi construir 3 personagens simultaneamente num mesmo ambiente? E de maneira diferente, né? É verdade. Eu sou irmã, tem mais 4 irmãs, né? Nós somos 5 mulheres e foram 5 homens, os 2 mais velhos faleceram. Então, eu vivi numa casa com 10, eu e mais 9, né? Então, assim, nós somos muito ligadas às irmãs, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes. Então, assim, foi fácil porque acaba você pegando um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e tem as filhas. Eu tenho 2 filhas, que também já são adultas, e tenho um filho, também todos já crescidos. E tenho 7 netos. Então, a minha casa sempre foi muito cheia, muito. E trabalhei como professora em escola, né, que tem muitas mulheres. Então, você tem uma vivência na igreja que eu convivo com muitas mulheres. Então, você acaba pegando uma característica de outra, e você vai criando os personagens. Pois é, a Daniela, a Vanessa e a Liz, elas foram inspiradas em pessoas reais ou não? Não, algumas características delas. Sim, algumas características, até frases que já ouvi, estão no livro de pessoas que me falaram, e aí vai para a história. Mas assim, não, eu já criei a história, né, do início ao fim. Eu fiz no processo de criação, eu criei a história, os conflitos, todos assim, foi criado antes. Então, eu fiz uma prévia da história antes de passar realmente para o papel, assim, para o computador, e escrever a história. Então, eu fui Muito bem. colocando assim. Quem é a Daniela? Fala um pouquinho pra gente dessa personagem. A Daniela é uma mulher cristã, ela é muito prestativa, tanto no hospital, aquela pessoa assim que é amiga de todo mundo, que faz trabalhos sociais, que está sempre ajudando as pessoas. Então, aquela cristã assim que seria o ideal de pessoa. A Vanessa também é uma das meninas das amigas, né, que moram aí nesse apartamento. Quem é a Vanessa? A Vanessa, na verdade, ela é a dona do apartamento. O pai dela era dono de vários lugares aqui da cidade, né? Chegou no início de Brasília, até um ponto que a gente conversa sobre questões que acontecem aqui em Brasília. Quem chegou no início e que teve oportunidades e que comprou lotes nos lugares melhores que tinha na cidade. Então, ele tem prédios, ele é rico, ele tem boas condições, e ela tem esse apartamento. E como ela não gosta de morar sozinha, ela aluga, sublocou para essas 2 pessoas, né, que trabalhavam no hospital junto com ela. Mas, assim, ela trabalha porque ela quer ser independente, ela gosta de trabalhar, mas ela não precisa, ela tem uma boa situação. Então, ela tem muitos namorados, ela tem muitas roupas, compra muito, então ela tem uma vida bem, assim, tranquila, sabe? Não é uma trabalhadora por necessidade. Gente, como diz aqui a sinopse, ela só quer curtir a vida, gente. Sim. E a Liz? Quem é a Liz? A Liz, ela teve uma vida mais sofrida, porque a mãe dela faleceu de câncer quando ela era pequena. O pai dela e o irmão era adolescente, foi para trabalho militar, já foi estudar na escola militar, e tem um segredo com relação a essa questão da família dela. E ela foi morar na casa da tia, que a tia era separada, acho que a tia era viúva. A tia viúva tinha uma filha da idade dela, então ela foi criada com a filha, com essa tia. E ela morava, cada uma é de um estado. Vanessa é do Nordeste, a Daniela é do Goiás e a Liz é de Minas. Então, as 3 se juntaram para vir para Brasília para um concurso público, que é uma coisa muito comum aqui. Porque aqui, como é um lugar que tem muito concurso público, as pessoas vêm de outros estados para fazer concurso. Então, as 3
cada um é de um estado, cada um é de um jeito, a comida que cada um gosta é diferente. Então, tem todas essas questões também. Gente, eu fico imaginando a Nena dando vida para 3 mulheres de cultura diferente, estados diferentes, personalidades diferentes, sotaque diferente, que o mineiro tem um. É verdade. Que loucura! A história se passa em Brasília. Cada uma veio de um estado para trabalhar aqui e em um concurso público. O público se identifica com situações do cotidiano, em que as nossas escolhas podem fazer toda a diferença e mudar completamente o nosso destino. Ô, Nena, qual é o conflito que existe no teu livro? Olha, são as escolhas que a Liz faz. Ela já veio lá, ela trabalhava no hospital público, que era como se fosse assim, um contrato temporário, lá em Minas Gerais, e ela se apaixonou pelo cirurgião. E aí lá, o cirurgião, ele já aprontou com ela porque ele pegava geral, e ela era apaixonada por ele. Então, ela já veio para cá dizendo que não ia querer mais saber de nenhum namorado. Só que isso não aconteceu, porque ela caía na conversa de todo mundo. Muito e aí, bem, a gente vai ter ali... E as escolhas dela levavam cada hora para ela numa situação complicada, né? Qual é o gênero do teu livro? É romance ou é drama? Ele é romance, mas ele tem um pouquinho de drama, ele tem questão policial, ele tem suspense, ele tem... As pessoas que leem dizem que não conseguem largar, porque eu fiz de uma forma que quando está resolvendo uma questão, surge outra. Aí você já, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí vai, daqui a pouco acontece outra coisa. Então, assim, eu fiz de uma forma para deixar a pessoa presa na história. Eu peguei muito do meu gosto. Quando eu pego um livro que eu gosto, eu vou com ele, eu não quero largar. Então, eu quis fazer da mesma forma o Recomeçar. Ah, muito bem. Agora, qual é a faixa etária do teu livro? É 16, 14, 18? Uns 14, de 14 a 16. Tanto assim que a minha neta quis ler, tem umas cenas assim que são mais fortes, e aí eu falei que ela não podia ler, de 14 para cima. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você inseriu aí no teu livro cenas hot, ou violência doméstica, ou abuso físico e emocional, ou você não foi por essa temática? Eu coloquei abuso. Abuso, né, uma violência, numa das cenas, por conta das escolhas da Liz, né? Então, tem uma cena de abuso, sim. Mas é justamente por isso que eu não quis que ela lesse o livro. Então, gente, prestem atenção na faixa etária, tá? Não é um livro aí que as meninas de 12, 13 anos possam ter acesso por uma questão, né, de bom senso e maturidade. Tem muitas meninas ainda que não têm maturidade para ler sobre determinados assuntos. Agora, Nena, qual é a principal mensagem que você quer passar para os leitores e para as leitoras através de Recomeçar? Que as nossas vidas são feitas de escolhas. Para que a gente faça uma boa escolha na vida, eu aconselho que você busque a orientação do Senhor. Quando você tem a orientação do Senhor, você consegue ter iluminar o seu caminho, você consegue saber se aquilo ali vai ter consequências negativas na sua vida. Então, se você conhece a palavra de Deus e sabe que você não deve, por exemplo, conviver com um relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé que você,
já vai dar problema. Porque na palavra de Deus já diz que se você ter um relacionamento com pessoas que têm uma crença diferente, vai dar problema. Então, assim, se você conhece a palavra, se você busca a orientação de Deus, as suas escolhas, você vai sofrer menos por isso. Assim, é a gente que tem histórias, por exemplo, eu tenho 56 anos, então eu me separei, me casei de novo. Então, eu tenho experiências de vida que mostram que as nossas escolhas fazem toda a diferença na nossa vida. Com certeza absoluta. Agora, escreveu recomeçar, tem projetos em andamento, vai participar de Bienal, aí é onde você mora, em Brasília, participação em antologia. Como que você vê a maior dificuldade ou o maior desafio que um escritor nacional hoje tem no Brasil? Eu acho que é essa questão da divulgação mesmo, a gente abrir as portas para a gente. Em livrarias, né? A gente não tem um acesso tão fácil. Então, assim, e as editoras, por exemplo, não dá o apoio. É por isso que tem muitas pessoas fazendo independente, porque as editoras é mais complicado, né? Para quem é iniciante. Depois que você já está bem no caminho, aí sim abre portas. Então, essa primeira caminhada, eu acredito que a gente é muito sozinho, que a gente vai muito na fé e na perseverança. Eu falo assim, que todos os dias eu estou plantando, estou plantando, estou plantando. E a gente só vai colher se plantar, né? Então, estamos nessa jornada de plantar. Não, e essa publicação independente, ser escritor independente no Brasil, não é um trabalho fácil, gente. Porque tudo é nossa responsabilidade. Às vezes, as pessoas se iludem, vou publicar por editora, porque aí eu não preciso fazer nada. Você vai continuar tendo que fazer, porque ela não vai divulgar o seu livro. Ela não vai vender o seu livro. Ela só vai publicar o seu livro. Publicar por publicar, você pega as rédeas da tua publicação e faz você mesma. E você ganha todos os royalties, divide menos, né? Porque tem Não, e você vê de perto todo o processo. Você sente na pele as diferenças. Você vai aprendendo com a publicação independente, coisa que você não aprenderia se jogasse teu arquivo, teu livro numa editora. É verdade. Então, a publicação independente tem que ter tempo, tem que investir, tem que ter paciência, não tem jeito. Mas, cara, quando você consegue publicar o teu livro, ganhar o teu nome ali, não tem nada mais gratificante. Porque tudo que aconteceu de certo, a responsabilidade é sua. Mas se acontecer de errado, a responsabilidade também é sua. Então, é um processo árduo, mas muito válido, gente. Principalmente para quem está chegando no mercado agora. E aí, era isso que eu ia te perguntar. E nossa escritora caiu. Ai, gente, nossa altura caiu. Vamos chamar ela aqui de novo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Gente, tem alguém me vendo, me ouvindo aí? Coloca aí nos comentários para eu saber se é comigo ou se foi com a autora. Ai, não acredito que a nossa escritora caiu. Ai, gente. Ai, será que ela ficou sem internet? Deixa eu mandar mensagem aqui no WhatsApp para ela.
Ai, gente, cadê a nossa autora? Não, a minha ficou aqui. A Nena aí. Cadê a Nena? Nena, manda pra mim o convite, por favor. Menina, o que houve? Manda o convite, Nena, por favor. Eu estou sendo vista. Ok, então, aqui deu tudo certo. A Nena caiu, sim. Nena, querida, mande o convite, por favor. Ah, gente, que pena. Não creio que ela caiu agora. Agora nem voltou. Ô, Nena, eu não tô conseguindo te convidar. Você não aparece aqui pra mim. Aconteceu alguma coisa aí. Eu não consigo, gente. Ela não aparece aqui. Ela não aparece na minha lista. Nena, sai. É porque você não tá conseguindo entrar. Sai, fecha tudo e volta. Ela tá falando que eu te vejo e não consigo entrar. Isso é bug de Instagram, gente. Desde a semana passada. Ela não aparece aqui, gente. Eu tô tentando mandar, mas ela não aparece. Sai, ela vai sair de tudo e vai entrar de novo. Aí. Aí! Muito bem! Eu recebi o teu convite aqui, mas você recusou. Manda de novo. Manda de novo, Nena. Gente, eu vou sair e vou entrar de novo. Porque. E aí a gente continua. Espera aí que eu já volto. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu só vou fechar ela